Bom, aqui um pedaço pequeno de madeira e a tinta PVA, então eu começo aplicando o branco e vou misturar um pouquinho de azul. Aqui você já pode também colocar o branco e um pouquinho de azul e ir misturando, conforme vai passando a tinta, vai misturando. Ou pode simplesmente acabar de aplicar, como eu acabei de fazer. E agora colocar o azul. Vou trabalhar esse azul aqui da tinta PVA, que é o azul inverno. Então, eu passo e vou espalhando. Como ainda não deu tempo da tinta secar completamente, dá para ir misturando. Como se fosse uma pintura em tela, com tinta acrílica. Então, dá pra gente fazer essas misturas com a tinta PVA fosca para artesanato, um pedacinho de madeira. É só acabar de aplicar, como agora eu fiz colocando vermelho. E agora em seguida coloco o branco e vou misturando. Aqui eu continuo com o mesmo azul nessas montanhas, então eu vou preencher. Mesmo que apague a linha do desenho do barco, a linha de cima, onde tem os detalhes de cima, não tem problema. Só procure não apagar os detalhes maiores, como estou fazendo agora. Bom, aqui eu peguei um azul mais escuro. Eu vou destacando uma montanha sobre a outra. Então eu faço o contorno e vou espalhando, misturando levemente. Veja que o desenho do barco ainda ficou, só apagou aqueles detalhezinhos fininhos que dá para refazer com o pincel depois. Bom, se você não conseguir desenhar o barco à mão livre, você pode passar o risco na madeira. Tem vários desenhos de barco na internet. Você pode transferir esse risco. Aqui utilizando a cor lilás. Aqui com o azul mais escuro, eu demarquei aquela parte e vim trazendo ele, espalhando com o azul inverno, que foi o azul primeiro que eu usei, até chegar aqui nesse ponto. Então, repare que lá no fundo tá um pouquinho mais escuro. E aqui já tá o azul puro, sem misturar com aquele azul escuro. E agora eu vou colocar já um outro azul
um azul mais claro ainda do que esse. Então aqui eu vou preenchendo, coloco o branco também e já clareia o azul, já dá a sensação de ondas. Pode colocar mais branco e depois colocar o azul em cima, que ainda vai dar um efeito de azul mais claro. Agora eu vou trabalhar misturando aqui, deixando umas partes mais claras também. Esse azul aqui é mais claro, é o azul mar. Ele é um pouquinho mais claro do que o azul inverno. Você pode escolher qualquer tipo de azul que diferencie um do outro e vai misturando. Mantendo a parte lá do fundo mais escura, onde a gente demarcou a primeira linha do horizonte, do pé da montanha. É bom sempre deixar lá mais escurinho para destacar. Colocando um pouquinho de branco na montanha, onde tem o lilás e o azul, esfumaçando, espalhando levemente. Na outra montanha também. Essa cor é amêndoa, então ela é forte para cor de areia, mas eu vou passar e vou misturando com branco para dar um tom mais claro. Aqui com um verde um pouquinho médio, pode ser o verde de sua preferência. Aqui eu começo a dar pequenas batidas levemente, vou deixando mais fraquinho conforme vai descendo e depois eu vou colocar outro tom de verde que eu acho que não vai aparecer no vídeo. Então você vai escolhendo as cores que você quer trabalhar nessa vegetação.
Aqui começando a destacar ondas com o branco, movimento ondulado com o pincel, uma distância razoável de uma linha para outra. Então a gente imagina onde colocar essas linhas irregulares. Pode ir tremendo o pincel, esfumaçando, batendo levemente. Preenchi de branco e agora fazendo um contorno com preto, cuidadosamente separando as linhas dos blocos. Esfumaçando, trabalhando sempre o branco e o preto, deixando mais sombreado algumas áreas e a outra mais clarinha mesmo. E a gente vai consertando, se apagar algum risco, conserta sempre usando o branco e consertando a linha com o preto. Pincel delicado, número 0. Consigo fazer a portinha, as janelinhas em pinceladas precisas, apenas encosta com a tinta e já vai manchar o formato da janelinha e da portinha. Trabalhei o amarelo, um pouquinho de verde e agora o vermelho. Então eu vou preenchendo, colorindo essa parte principal, essa parte maior com o vermelho, vou preenchendo com o mesmo pincel fino, assim eu me sinto mais segura, já que o trabalho não é grande, então eu preciso de um pincel mais delicado. Depois de preencher, é só colocar o branco com a linha como se fosse a água e assim ele já vai manchando levemente, formando o reflexo na água.
Bom, nessa parte de divisória aqui na frente e na parte de trás, esfumaçando com o preto, sombreando. Então, na parte da frente, passei o branco e depois o preto, destacando estas sombras. Aqui na parte de trás, aqui do outro lado. Lugares que a gente imagina que possa fazer sentido ser mais escuro, ou manchado, ou sujo. Então, a gente imagina onde fica mais interessante colocar essas manchas. Agora, concluindo aquele traço que foi apagado no começo quando pintamos a montanha, esse detalhe sendo feito com o pincel. Então, sobe a linha, faz outra linha pequena, cortando, e mais 2 linhas descendo. Calcula-se onde vai descer. De um lado e do outro. Obrigada por assistir até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo trabalho.